Desde que eu comecei essa playlist em que eu falo sobre os filmes que a Globo tem exibido na tela quente toda segunda-feira, que é a sua principal sessão de cinema da semana, eu tenho pensado em características que esses filmes possam ter em comum, porque às vezes são filmes que fizeram maior sucesso na época do lançamento, às vezes a Globo tira uns filmes que aparentemente surgiram do nada, que nunca ninguém ouviu falar, mas eu consegui perceber duas características em comum, pelo menos nos filmes que eu assisti nas últimas semanas. A primeira característica é que eu acredito que eles têm escolhido filmes por causa da duração, então a Globo prioriza filmes que sejam mais curtos, de 1h30 mais ou menos, e em segundo lugar, e isso eu acho que é uma decisão acertada, filmes que funcionam bem na televisão aberta, em que as pessoas vão ver distraídas com várias outras atividades acontecendo ao redor, concorrendo a sua atenção com celular, com outras atribuições domésticas e também muitas vezes levantando para ir no banheiro, voltando, comendo, sendo distraídas também pelos intervalos comerciais. Então eu acredito que existe uma consistência e existem motivos para essas escolhas. E o filme que vai ser exibido hoje, dia 11 de abril de 2022, que se chama O Último Suspiro, é um filme bem curto também, uma ficção científica francesa chamada O Último Suspiro, que entra nessas duas categorias que eu falei no início desse vídeo. A trama do filme é muito simples, existe um casal e uma filha que tem uma doença autoimune, e logo no começo do filme um terremoto chacoalha Paris e começa a sair de dentro das crateras que são abertas ou das rachaduras uma fumaça que rapidamente se espalha por Paris e que eles descobrem que as pessoas não podem respirar porque mata as pessoas praticamente alguns segundos depois. E é óbvio que eles vão todos subir para os apartamentos mais altos dos prédios, porque eles percebem por algum motivo que aquela fumaça não sobe muito, ela tem um teto que a partir daí ela não sobe mais. Só que a menina, filha desse casal, precisa ficar na casa deles porque, por causa da doença dela, ela vive dentro de uma espécie de cápsula, de bolha, em que ela tá isolada do mundo exterior para que ela não se contamine com nenhuma doença, porque ela não vai ser capaz de combater, ela não tem anticorpos, ela não produz defesa para pegar alguma infecção viral ou bacteriana. Esse é um daqueles filmes de ficção científica minimalista que unem o fato de ter pouco dinheiro para produção, ou seja, são filmes de baixíssimo orçamento, com o fato de a ficção científica, dependendo do conceito da história, ser propícia para orçamentos menores, e eu não acho que isso é um problema. Tem grandes filmes dentro dessa proposta, por exemplo, eu vou lembrar aqui do Primer, ou então do Upstream Color, que é o outro filme também do Shane Carruth, tem o Lunar, ou então até filmes que não são tão maravilhosos, mas que funcionam, como o Oxigênio da Netflix, que é um filme bem recente, com a Melanie Laurent. Mas aqui, a falta de dinheiro acaba se mostrando e prejudicando um pouco a narrativa. Por exemplo, tem um conceito de roteiro que é o conceito de pista e benefício, ou seja, para que o espectador tenha uma sensação de que ele tá entendendo, de que ele tá acompanhando a história, se o roteiro planta uma pista e lá pra frente aquilo que o espectador não sabia para que ia ser usado acaba ganhando alguma utilidade, o espectador lembra e fala: ah, agora eu entendi por que que ele encontrou aquele cara, ou por que que aquele objeto foi encontrado, algo do tipo. Como esse filme é um filme curto e é um filme bem apressado, precisa ser, e que não tem muitas alternativas por causa das suas limitações de orçamento, isso é feito de uma maneira muito simplificada e o tempo entre a pista e o benefício é muito curto. Então logo no começo do filme, o protagonista, que é vivido pelo Romain Duris, que é um ator francês muito bom e que é quase onipresente no cinema francês contemporâneo, tanto de ação, aventura, comédia, cinema francês mais comercial, ele se encontra com um vizinho do andar de baixo que tem um respirador, que tem algum problema no pulmão e que precisa caminhar com oxigênio, e aí 10 minutos depois eles já vão precisar de um respirador para sair daquele apartamento que eles estão lá no último andar, e aí ele já lembra: ah, o fulano tem um respirador, mas a gente viu isso há 10 minutos, então nem dá pra gente lembrar e falar: caramba, é verdade, a gente acabou de ver aquilo. Ou então, outro momento em que o orçamento prejudica, o orçamento baixo prejudica o filme, é quando o protagonista sai na rua pra tentar fazer algo que eu não vou precisar falar aqui, porque não é tão importante pra essa análise, mas ele vê a fumaça, ele vê quase ninguém na rua, e aí ele volta falando sobre o caos absoluto que tá lá fora. Meu Deus, tá uma tragédia, assustado,
mas o que a gente viu não é exatamente tão assustador quanto o que ele tá falando. É claro que é, mas ele não faz jus exatamente ao que a gente viu, e isso é provavelmente porque o filme não tem nem muito dinheiro para efeitos visuais e principalmente para contratar muitos figurantes, então ele fica limitado a poucas possibilidades de aterrorizar os personagens e o espectador. Além disso, os conflitos enfrentados pelos personagens acabam sendo muito simples. Eles têm que fugir, por exemplo, de um cachorro, e é um cachorro que, ao contrário de todos os outros cães que existem no mundo, ele não consegue achar as pessoas pelo olfato, ele precisa da audição. Então tem um momento que a moça tá se escondendo do cachorro, ele tá andando assim, olhando, cadê ela, né? Cadê? E aí ela faz um barulho, e aí ele se atenta e corre atrás dela, que é um furo de roteiro absurdo. Assim como o fato de quando o protagonista encontra um policial, e o policial tá matando gente simplesmente, não sei por quê, porque como as pessoas vão morrer mesmo, né, por causa da fumaça, então ele acaba morrendo, o que é um absurdo, jamais aconteceria, nem no Brasil da pandemia 2020, 2021, Prevent Senior. Ah, não é um furo, eu concedo essa ao filme, é bem coerente, faz sentido. Tem um momento, inclusive, pra vocês terem uma ideia, né, em que a menina pergunta pra mãe, é uma menina pré-adolescente, e ela pergunta pra mãe se a mãe acredita em Deus. E é, assim, uma falha de roteiro absurda, porque como que uma menina chegou aos 13, 14 anos, não sei a idade da menina no filme, sem saber se a mãe acredita em Deus ou não? Ela foi criada por essa mulher. Ela, inclusive, tem as crenças dela baseadas no que a mãe ensinou, no que o pai ensinou. Então, é uma pergunta absurda, que não faz o menor sentido coerente quando você para pra pensar. Ou então, outro momento em que o protagonista tira a camisa, porque ele tá machucado, e a mulher dele olha uma tatuagem que ele fez aqui do lado nas costelas, e ela ri da tatuagem, ele tem que explicar a origem da tatuagem, e tudo bem, eles podem não estar juntos, eles são pais da mesma menina, mas eles podem não estar juntos, só que a gente não sabia disso no filme. O filme não nos informou se eles estão juntos ou não, então esse tipo de coisa demonstra uma preguiça do roteiro que é frustrante. A sorte, como eu falei no começo desse vídeo, é que esse é um filme perfeito para ser exibido na televisão, porque ele tem uma trama simples, em qualquer momento que você levantar e ir no banheiro e voltar, com exceção de um ou outro momento ao longo da história, você não vai perder muita coisa, você vai conseguir entender o que tá acontecendo, e esse tipo de incoerência do roteiro, quem tá assistindo a um filme na televisão, normalmente, tá? Não tô generalizando, não tá prestando muita atenção nisso, não tá muito preocupado, e eu acredito que vai se divertir sim. O final do filme tem uma incoerência absurda que, se você não quer ouvir, pode sair daqui e voltar depois quando você terminar o filme, mas que é, assim, absolutamente ridículo, porque... E aqui eu vou falar um spoiler, é claro, você já tá avisado, você já percebeu isso, mas a menina percebe que aquela fumaça não a contamina. Então, enquanto todo mundo morre quando respira aquela fumaça, a fumaça não faz nada pra ela. E aí, o que que ela faz? Ela sai, ela vai pra rua, e aí o pai tira a máscara, abraça ela, e o filme não entende o mínimo de infectologia, que é, ok, se essa fumaça não contamina a menina, não faz mal pra ela, todos os outros germes que ela tem evitado a vida inteira continuam fazendo mal pra ela. Então, o pai, quando tira a máscara e vai abraçar ela, ele tá colocando a menina em risco da mesma forma que estaria antes dessa fumaça aparecer. Mas como eu falei, muita gente vai assistir o filme, não vai perceber esse tipo de coisa, e tá tudo bem. Eu acho que é um filme apropriado pra faixa de segunda-feira à noite, pra tela quente na Globo. Se você gostou do filme ou não gostou, vem aqui me dizer, concorda ou não concorda com os pontos que eu apresentei nessa crítica. E se você gostou do vídeo, curte ele, se inscreve no canal. Se quiser participar do meu grupo no Telegram, você tá convidado, me segue no Instagram, e eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau.